Va bene. Vamos lá, então, vamos fazer a nossa leitura. Nós tínhamos parado no capítulo 9, né? Nós não começamos no capítulo 9. Até agora, vamos ver se a gente começa. Capítulo 9. Deixa eu ver se eu pego aqui, peraí. Posso começar aqui? Por favor, Rafa. Capítulo 9. Em relação ao olfato e ao odorífero, é menos fácil definir do que aquilo do que já tratamos, pois não está claro da mesma forma a maneira que o som, a luz e a cor, que a qualidade e o olfato. E a causa é que não temos acurado esse sentido, mas inferior a muitos animais, pois o homem cheira parcamente, não percebendo nenhum dos odores, a menos que seja doloroso ou prazeroso, porque o órgão sensível não é acurado. Por isso, é razoável supor que também é dessa maneira que os animais de olhos duros percebem as cores, não sendo claras para eles as suas diferenças, exceto por serem temíveis ou não temíveis. Assim também é o gênero humano em relação aos odores. Muito bom. Pois o olfato parece análogo à gustação e, similarmente, as espécies de sabores são análogas aos odores. Mas temos a gustação mais acurada, por ser uma espécie de tato, e por ser este o mais acurado sentido do homem, pois, quanto aos outros, ele é inferior a muitos animais. Mas quanto ao tato, em muitos se distingue dos outros em acuidade. Por isso também é o de melhor entendimento entre os animais. Indica-o também o fato de existir no gênero humano, quanto a este órgão sensível e não a outro, os bem dotados e os mal dotados. Pois os de carne dura são mal dotados de raciocínio, e os de carne mole, bem dotados. Interessante, né? Muito bom isso. Com certeza. Né? Quanto mais duro, ele já está vendo que a matéria se adensa mais, portanto, a sensibilidade diminui, portanto, a inteligência também diminui. Né? É um raciocínio que ele está inferindo aqui para a gente. Né? É muito interessante isso aqui, muito interessante. E é uma percepção puramente sensível. Né? Puramente sensível. Tinha que ter alguém que fizesse isso na época, né? Não tinha ninguém que tinha feito isso, né? Não tinha ninguém. Porque por mais que sejam relações muito simples hoje, elas têm muito sentido conforme a gente vê e imagina, né? Sim. A gente olha para uma pessoa muito forte, muito grande, a gente pensa essa pessoa ela é forte e grande, mas provavelmente é porque ela deteve muito tempo dela para se tornar forte e grande, né? E talvez pouco tempo para pensar, talvez, né? Então, pelo menos de longe, né? Não significa que seja assim todas as regras, né? Mas quando a pessoa observa de longe, ela tem esta sensação, né? Lógico que Aristóteles não chegou a dizer isso, né? Mas ele sabia que ao adentrar-se e ao olhar para um objeto e deter-se sobre ele, você vai tirar mais conclusões sobre ele, lógico. Isso aqui é algo que o Aristóteles vê da sua observação. Então, é impeditivo da observação de outros que assim façam. Vamos lá, vamos para o sabor. E como sempre, o tato está lá atrás, né? O tato está em tudo. O tato tem tudo. Tato tem tudo. Tem que mudar o nome do livro mesmo, de anime para de tato. De tato, não adianta. Né, tem aquela frase que nós lemos anteriormente, né, que era o tato era eu até anotei aqui, era uma frase muito importante, que até foi você que ressaltou, Rafa, aqui. O tato. Se eu tenho anotado. A gente anotou aqui, não sei onde é que foi, foi o final de um capítulo que nós falamos que essa questão do tato era premente. Ele tem uma relação com a inteligência, né?
Sim, sim. É isso que o tato é o fundamento da experiência, que é um É, passo fundamental para a inteligência. isso, mas tem uma. O tato comporta um maior número de diferenças. Essa frase que eu anotei, eu achei importantíssima essa frase aqui no capítulo 6, né? Porque ao mesmo tempo que você tem uma diferença, porque você tem um detalhamento, né? As pessoas, tem esse pessoal da. Eu vou até anotar de novo aqui, peraí. A página, capítulo 6, página 86, só um pouquinho. Tem essa filosofia pós-moderna das diferenças, né? E se esquece um pouco, eles esquecem isso, né? Que a diferença é uma especificidade, né? É algo que a gente está tentando entender. É específico daquela postura, né? Daquela posição, daquela postura, daquele detalhamento que precisa ser entendido na, na, na junção de elementos que a compõem. Né? Então, muitas vezes se esquece que isso essa ideia de diferença que ele está tendo. Olha, não é o que é igual a todos, ela é particular daquele ser. Né? Como para o Aristóteles a ciência não podia ser feita de particular, não impedia que houvesse uma investigação sobre o que é esse particular das coisas, né? Que é o que ele tenta fazer em muitos livros, né? Esse aqui é um deles. Outro deles é o Parva Naturalia também, né? Que ele faz essa investigação, né? Nossa. Esse eu nunca li, esse Parva Natural. É difícil de achar ele, né? Tem na internet o Parva Naturalia. São os estudos sobre A a natureza, mente né? humana. A mente São humana. como se fosse a continuação desses estudos aqui. Depois a gente pode ler depois esse livro É, também. esse eu queria muito ler. Tem Tem bastante coisa. uma, tem uma edição da Edipro. Edipro tem uma edição desse livro aí. É mesmo? Depois eu vou dar uma reprocurada. Né? Esses livros de natureza, de estudo de natureza do Aristóteles, são muito fascinantes. São muito fascinantes. As pessoas gostam da metafísica e da lógica, mas eu acho esses livros sobre natureza mais interessantes do que os livros dele da metafísica e da lógica. Acho mais interessantes para a gente. Interessante. Muito ricos o que eles falam. Muito ricos. E eles são meio desprezados pela academia. A academia despreza esses livros. Prefere a metafísica e o órgão, né? Mas eu acho esses livros aqui mais interessantes. Mais interessantes. Com certeza, com certeza. São lados bem interessantes de Aristóteles. São. Tal como o sabor, este doce, aquele amargo, assim também são os odores. Mas algumas coisas têm o cheiro análogo ao sabor. Quero dizer, por exemplo, odor doce e sabor doce, enquanto outros o contrário. Similarmente, existem também os odores acre, seco, picante, gorduroso. Mas, pelo fato de que os odores não são tão claramente distintos quanto os sabores, como dissemos, tomou-se deste a denominação em virtude da semelhança das coisas. Pois o odor doce é o do açafrão e do mel, e o picante é o do tomilho e de coisas semelhantes. Assim também nos demais casos. E assim como a audição é cada um dos sentidos concerne ao audível e ao inaudível, ao visível e invisível. Também a olfação concerne o odorífico e inodoro, e é inodoro seja inteiramente incapaz de ter odor, seja o que tem pouco ou escasso. Similarmente também se diz o insípido. Sem gosto. Insípido, né? E também a olfação ocorre através de um intermediário, a saber, do ar ou da água, pois parece que os animais aquáticos também sentem cheiro, seja sanguíneo ou não sanguíneo, bem como os animais que vivem no ar, pois destes, alguns de longe, vão ao encontro do alimento guiado pelo efeito dos odores. Lógico, né? Você vê um urubu voando, ele está farejando, ele não vê, mas ele fareja
e tem um animal morto lá embaixo, né? Por isso que ele fica andando em círculos, né? Porque ele farejou aquele animal, né? Ah, mas é muito distante, né? Pô, a sensibilidade dos animais é essa. Eles são capazes de ter essa sensibilidade que nós não temos. Um tubarão consegue sentir o cheiro de uma gota de sangue em milhões de decilitros, milhares de decilitros de água, né? No oceano. É impressionante. O olfato do tubarão na água. É impressionante. É incrível, né? E a gente não tem esse olfato, e nunca vamos ter, porque não há da nossa natureza esse olfato. Com certeza. O ouvido da baleia, por exemplo, eles foram ver, abriram a cabeça da baleia e foram ver, é uma coisa extremamente diferente, porque foi adaptado para ouvir embaixo da água, né? Tem uma adaptação da audição daquele animal que nós não vamos ter, a gente não consegue escutar embaixo d'água. É formidável. A forma mecânica disso é incrível, e não existe nenhuma explicação boa para isso também. Como é que isso aí foi aparecer embaixo d'água, essa complexidade que é o ouvido de uma baleia, né? E são coisas que não são muito faladas, por exemplo. As pessoas não falam muito disso em filosofia, né? Não falam porque parece que, como eu falei, né? Parece que é só a metafísica que importa, né? Mas aí você começa a ver essas diferenças pequenininhas, você vê a riqueza que a natureza tem, né? Isso é muito importante, porque quando a gente fala de filosofia natural, as pessoas costumam levar para um lado muito moralizante, né? Filosofia natural, uma coisa que, já que a natureza fez, foi otorgado por Deus. Não, mas tem todo um lado investigativo dessa natureza que se perde quando você fala filosofia natural. É natural, por que é natural? Porque alguma coisa conseguiu, naquela forma material, ter um tipo de sentido específico que lhe deu que lhe deu a capacidade de sensoriamente entender aquilo, fazer uma leitura do mundo daquilo, né, de uma forma organizada o suficiente para determinar, por exemplo, um som embaixo d'água, né? Que coisa fascinante isso. E é natural, e ao mesmo tempo é natural, não foi nenhum processo artificial ali, foi totalmente natural esse processo, né? Então a gente vê como as pessoas juntas formam algo que é acolhedor, né? Você vê pessoas juntas contando uma história, algo muito acolhedor. As pessoas querem ouvir aquela história, elas fazem questão de ouvir aquela história. É da natureza humana ouvir aquela história, né? Ouvir histórias em geral, né? Filosofia é uma história também, é uma história do ser humano, é a história particular das ideias humanas, né? A gente esquece isso também. E o quanto isso é importante para o ser humano, a filosofia. Porque você não vê uma máquina falando de filosofia. O que ela faz, a máquina? Ela repete coisas que já foram ditas e tenta dar uma padronização, mas ela não pensa tal como um ser humano ou vários seres humanos juntos pensam nos diálogos do Platão, né? Que eles são espetaculares, os diálogos do Platão, porque é isso, são pessoas juntas tentando pensar, né? Isso é sensacional, isso tem algo que nós temos dificuldade de entender também, como seres humanos, né? Precisamos do grupo, precisamos do coletivo, né? Mas também queremos tirar disso uma experiência rica para nós, né? Que às vezes a gente passa por cima disso, a gente não entende isso, não dá o valor devido a isso nas nossas vidas, né? Tudo isso só para falar dessa questão da natureza, né? Que eu acho que é um elemento extremamente importante de ser mencionado no pensamento de Aristóteles, né? Muito importante, né? Porque o livro Physis tem esse título, Physis, que é natureza em grego, né? Marci Kuhn, bem-vinda. Olá. Você estuda filosofia? Sim. Legal. Onde você estuda? Eu fiz mestrado na PUC e entrei no doutorado na USP em estética. Estética, legal. Legal. Muito bom, muito bom. Bem-vinda, seja bem-vinda. Estamos aqui falando de Anima, do Aristóteles. Eu acabei lendo um pouco. Você leu? Eu li, para o encontro mesmo, porque
E aí, mas assim, o meu entendimento de antiga é justamente mínimo. Bom, a gente faz, eu não sei qual foi a área que você foi para moderna, contemporânea, não sei qual foi a área que você foi, mas a gente está fazendo também essa ligação com a filosofia atual também. A gente estava agora falando de natureza, né? A ideia de Legal. natureza, a gente teve eu parei numa frase que todo mundo gosta, né? Os pós-modernos gostam bastante dessa frase aqui. Né? Como é que era a frase que a gente tinha parado? Que o tato comporta o maior número de diferenças, né? A gente está falando dessa frase aqui porque o livro mesmo, esse aqui, poderia ser O Tato. O Rafael chamou a atenção. Pô, o livro podia ser O Tato, o título dele, né? Porque ele fala muito das sensações, né? Dos sentidos, né? E como os sentidos, que a investigação que Aristóteles está fazendo bem nesse capítulo aqui, o capítulo 9, né? É uma investigação sobre a, a gustação, por exemplo, o paladar, e como esse paladar aqui, ele se alia a coisas que são semelhantes pelo sabor. Então, o sabor doce difere do picante, né? E isso é um pouco, e isso é interessante, porque o que é uma coisa que é diferente à outra? É porque ela ainda é passível de ser investigada, ela ainda não foi totalmente investigada para se tornar o idêntico, né? E isso é muito legal de você ler no Aristóteles. Eu estava conversando com o pessoal aqui, né, que as pessoas geralmente vão ler o Aristóteles, vão ler o que vão ler dele? Vão ler a metafísica e o órgão, né? E as obras da física, E a ética também, né? a ética as pessoas leem, é verdade, mas aí é na cadeira de ética, né, que se lê, né? Mas aí você vai ler filosofia Aristóteles antiga, geralmente eles pegam o capítulo 4 da metafísica, né? Aquele capítulo, acho que é o 7 do órgão, que fala sobre epistemologia do conhecimento, né? E aí não privilegiam tanto essas outras obras. O Parva Naturalia, por exemplo, que fala sobre a mente humana, fala muito sobre a mente humana, né? Até a estética do Aristóteles a galera não lê muito, eu acho, né? Eu acho tão legal esse livrinho da estética, enfim. Depende. Sabe o que eu fico pensando? Que o Aristóteles é o cara, né? Tipo, ele é o filósofo. Então, dependendo ele sempre esteve, sempre existiu. É engraçado. Tipo, quando a gente começa a fazer filosofia, eles falam assim, o Platão e Aristóteles, nossa, como é atual. Será que é atual ou a gente não leu? Continua na mesma, a gente continua nas mesmas discussões, são discussões bases, né? Tipo, o que o Aristóteles está falando sobre tudo, ele quer falar sobre tudo. Não assim, o Platão também, né? Não vamos esquecer, mas tipo, e aí tô pensando, bom, o sensível, depois o quanto que a gente fala ou foi falar sobre o sensível e o quanto que sobre physis, sobre ética, o quanto que, né? E aí eu fiquei pensando aqui, retórica foi a coisa mais adorada do Aristóteles por muito tempo, e aí de repente caiu da moda. A estética, a poética. Se você falar nos Estados Unidos qualquer tipo de construção de roteiro cinematográfico, a primeira coisa que as pessoas vão falar é a poética. Você não tem outra discussão. Assim, sabe? Você não é ninguém se você não é uma poética, se você quer ser escritor. Então depende depende da área também, depende da área. Não, da moda, eu acho, sabe? Porque hoje em dia não tem. A moda não é falar sobre metafísica, tipo, a moda no sentido do que sim. O que faz sentido a gente falar sobre alma, porque a gente vive na época da loucura, né? Então. Um pouco sim. Não, um pouco sim, você tem toda a razão, né? Ainda que. Claro, a gente ainda lê pouco a metafísica também. Estou pensando que geralmente se lê muito a metafísica no começo, né? Não sei, cada um tem o seu curso de filosofia, mas alguns leem um pouco mais no começo do curso de metafísica, né? Enfim. Onde é que a gente parou, Rafa? Pra gente voltar? Vamos lá, então. Seja bem-vinda, Márcia. Vamos lá, hein? Vamos lá. Por isso, ainda se mostra dificultoso saber se todos os animais sentem cheiro da mesma maneira. Enquanto o homem, por sua vez, sente cheiro respirando. E quando não respira, mas expira ou prende a respiração, não o sente nem de longe, nem de perto, nem mesmo se puser o objeto na narina em contato com ela.
A todos os animais é comum que, ao serem colocados em contato com o próprio órgão sensível, os objetos sejam imperceptíveis, embora aos homens sejam próprio não sentir ou não sentir sem respirar. O que é claro, a quem tentar. Por conseguinte, os animais não sanguíneos, já que não respiram, teriam outro sentido além do mencionado. Mas isso é impossível se de fato se percebem odor, pois a percepção do odorífero, seja fedor, seja aroma, é a olfação. Além disso, percebe-se também que são destruídos pelo efeito dos mesmos odores fortes que destroem o homem, como, por exemplo, o do betume, do Uhum. enxofre e de outros tipos. É Sim. necessário, então, que farejem, ainda que não sejam ao respirar. Uhum. Exatamente. Ele está falando de animais maiores aqui, né? Animais que já possuem um pouco, que já possuem o olfato, né? Sim, Não animais muito pequenos, microscópicos, talvez, né? exatamente. Eram os animais que eram visíveis na época dele, lógico, né? Exato. Também tem esse problema também. Também tem isso. Também tem isso. Parece que Agora, nos agora homens. falando, só interrompendo aí, Fala, fala. novamente naquela parte da função, não tem as funções no Aristóteles, né? Tem Tu também. saberia me explicar pelo menos uma para eu entender, tentar entender? Na lógica do Aristóteles, ele tem 10 funções, né? Não sei se chegou a ler a lógica do Aristóteles. A gente falou uma vez aqui. A lógica. Peraí, cadê a minha lógica? Só conheço as categorias. As categorias, isso. Né? As categorias, a gente pode pensar que são podemos ver como as funções. Né? Nas categorias, são 10 funções. Né? As quais eu sempre me esqueço. Acho que é qualidade, né? Começa qualidade. Qualidade. Quantidade. Deixa eu ver aqui. O Hegel meio que plagiou também, né? Hegel pegou muita coisa do Aristóteles e não falou. Não somente o Hegel, como o Descartes também, né? Eles são todos devedores do Aristóteles e muita coisa não falaram. Substância, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, posição, estado, ação e paixão. Né? São esses as qualidades, né? Qualidades não, perdão, são as categorias do Aristóteles, né? As categorias. Tá, mas por que são funções? Por que são funções? Porque elas estão em decorrência de alguma valoração. Você vai ter que ter alguma chama assim, elas estarão em função de algo que você está tentando medir, né? Como é que você vai medir qualidade? Ele tem que estar em função de. Quando as pessoas falam função, é algo que está em, é algo que você tem uma espécie de parâmetro, né? Você está ligando um elemento a outro. Então ele está em função de alguma coisa. Para ser algo, está em dependência de outra coisa, né? Para você poder aferir que aquilo pode ser comparado, né? Na ideia do Aristóteles de categorias, são categorias, mas tempo, você precisa mensurar tempo, né? Como é que você mensura tempo? Você tem que ter algum tipo de padronização para isso. Caso contrário, você não consegue falar de tempo. Você quantidades, né? Você põe quantidades de quê? De quantas coisas, né? Você vê como isso é uma coisa... Porque o conceito formal de função que eu conheço, né, é que ele tem uma entrada, tem uma saída. Input e output. Aí você tem as relações, né? Isso, relações. Entre a entrada e a saída. Só que, no que eu te falei lá no começo da aula, né, a minha ideia é que eu diminuo o espaço dessas relações para que essas relações fiquem fluidas, digamos assim. Elas
como eu estou falando de função de onda, então a onda se propague com maior velocidade ou com menos velocidade, porque geralmente as funções determinam que seja uma maior velocidade ou que seja uma menor, e não que seja relativo, entendeu? A menor e uma maior. Sim, mas ela determina isso porque ela está valorando, né, termos. Né? Você está valorando os termos para você poder terminar. F de x igual a A mais B, por exemplo. Né? Então, quer dizer que toda vez que você tiver o f de x dentro da função, você tem A mais B ali. Para você poder, como se diz, não é somar, mas é você poder entender como ela funciona dentro de um determinado sistema. Você escuta por quê? Porque tem ondas que se propagam, chegam até o teu ouvido, né? Sim. Umas com maior intensidade e outras com menor intensidade. Isso. O teu ouvido tem um aparelho auditivo aqui dentro do ouvido, que eu não sei explicar como é, que capta essas ondas. A membrana timpânica. A membrana timpânica capta isso e leva isso leva essa onda como uma informação por um tipo de neurônio específico que tem ali, que vai levar como informação para o meu cérebro, vai dizer, olha, tá alto, tá baixo, né, tá ruim, tá bom, né? É um som audível, é um som inaudível. É um tipo específico de captação que o nosso ouvido tem. Né? Mas, sim, há uma quantidade de onda que alta demais vai agredir meu ouvido. Eu não vou querer. Né? Baixo demais, talvez eu não escute. Alta demais, consegue escutar os cachorrinhos, que a gente tem nas nossas casinhas, escutam ondas que a gente não escuta. Né? Eles têm uma sensibilidade ao som muito desenvolvida, que nós não temos. E para o olfato também. Né? Parece que eles têm 60 mil células olfativas e nós temos 3 mil, uma coisa absurdamente menor de tamanho de células olfativas do nosso olfato, né? Agora o problema, macho, é que, macho, olha, tô igual cearense aqui. Vocês não fazem o São João, vocês do Ceará. Vocês não fazem o São João. Olha, como é que é? Claro que faz, homem. Não é feriado. Come pratinho. Não é feriado. Não é. Faz São João, mas não é feriado. O resto do Nordeste todos faz feriado. Né? Na Bahia faz, né? Mas Bahia faz 11 dias de feriado. Faz mesmo. Fala aí, Mauro, desculpe. Vai, Mar. Ei, Mar. Ei, Mar, pronto. Ei, Mar. Ou então só ei, que fica melhor. Oi. Sim, aí... Você conheceu o cearense já, então. Não, eu sou cearense. É que eu tenho sotaque de bolsa, mas eu sou cearense. Você tem sotaque de São Paulo aí, São Paulo capitão, o louco, bicho. Horrível, é uma vergonha para os meus antepassados. Mas... eu tenho sotaque do Bonfim, se for por isso, então. Eu sou o magro do Bonfim aqui, do sul. Você é da onde você tem... O seu sotaque é coerente com da onde você é? Não sei, porque eu morei no Rio, eu morei em São Paulo, mas eu moro no Rio Grande do Sul. Então eu ia falar que você tem um sotaque sulista, mas aí eu também queria ofender, né? Sou sulista. Se eu falar rápido, ninguém entende. Tem que falar devagarinho. Aproveitando que eu interrompi, vocês podem me falar qual a página ou qual que é a referência que vocês estão? A edição é essa aqui, que é da 34. Tá. E a página que nós estamos é a página 95. Lá no início da 95. A gente estava lendo... me perdi, Rafa. A gente terminou no respirar ali, né? Vamos lá, estamos no 421 B26. A discussão leva a loucura, não leva a clareza. A discussão talmúdica. A discussão talmúdica leva a você não entender o resultado do final. Né? Então, estamos indo mais para o Talmud do que para a Grécia. Né? Para Helênicos. Tá, me achei já. Obrigada. Ainda que muitos gregos, né, tenham visto os talmudistas, os judeus, como um povo muito sábio, por causa das discussões. Né? Então, um foi complementar ao outro. Né? Eu acredito muito nisso. Mas, que você está... Ronald, você falou um treco e a gente foi falar de São João. Eu ia dizer que eu fiquei pensando
porque eu estou com esses gráficos aqui, eu estou quebrando a cabeça com isso, porque eu não sei se isso tem sentido, né? Não adianta também ficar insistindo num negócio que não tem sentido. O sentido é você Mas- fazer 10 na prova, esse é o sentido, né? Você estudar. Pronto, é verdade, é verdade. Mas, de qualquer forma, como eu sou insistente, eu vou ficar aqui, né? Tá, mas manda. Sim, aí digamos que eu tenho uma função de onda X, aí essa função de onda cruza com a função Y. Ou, Uhum. digamos, uma onda de calor e uma onda de frio. Aí Sim. o que que isso dá? Isso eu não sei, entendeu? O problema aí tá aí. Não sei o que que acontece quando essas ondas se cruzam. Ou se bifurcam, alguma coisa desse tipo. Porque tem Pois a é, questão da pressão atmosférica, né? sim. A pressão talvez fique oscilando, entendeu? Uhum. Mas aí você entende que aí você tem que ter mais dados para poder avaliar, entendeu? Você Exato. tem que ter mais dados, né? O grande problema é que antigamente nós não tínhamos muitas variáveis, a nossa lógica era uma lógica muito isolada, né? Era aquela lógica do A mais B igual a C. Agora, quando você começa a ter muita variável, você começa a ter mais problemas para os cálculos. Eu não sei calcular com tanta variável assim, entendeu? Eu não saberia dizer, eu teria que estudar. Fala, Rafa. Não só variáveis, como tem muitas constantes também, né? Já começa a entrar em outros tipos de cálculo também. Mas Sim. talvez seja bom você dar uma olhada em termodinâmica. Termodinâmica é uma área que aborda bastante isso aí. É o que eu te falei. Existia, eles começaram a se dar conta no final do século XIX que tinham fenômenos muito complexos que a matemática euclidiana não dava conta. Então, eles tiveram que começar a estudar a matemática não euclidiana, que era essa matemática que o Poincaré foi o grande ápice do estudo no final do século XIX. Né? Foi o cara que estudou, mais se deteve sobre essa matemática, foi o Poincaré. Era o matemático que o Einstein se baseou. Né? Então, vocês têm que pensar, por exemplo, curvaturas. Eles pegaram aquela matemática, o cálculo infinitesimal lá do Newton, né? E foram trabalhando mais naquilo ali, né? Que era aquela parte do círculo que você não, quando você botava um círculo dentro de um quadrado, tinha uma partezinha que era, eles não sabiam como calcular por causa da curvatura, né? Então, eles tiveram. Quem é? Quem é esse aí? Quem? Poincaré? Esse aí que Poincaré. tu tá dizendo? Isso aí. Então, por Como é o exemplo, nome da teoria dele? ele estudou cálculo, ele participou da teoria da relatividade geral, né? Ele foi um dos que foi o que Não, mais. mas essa que tem esses espaços aí, sim. Isso aí foi o cálculo infinitesimal do Newton, né? E do Leibniz, né? Eles estudaram isso aí, cálculo infinitesimal, e depois ali com o final do século XIX, eles querem começar a entender fenômenos como gravitação, a gravidade, né? Como é que você calcula um corpo em tal gravidade, né? A dilatação do espaço. Eles começaram a ir aos pouquinhos uma coisa mais complexa. O que foi o grande diferencial? Foi o átomo, né? Quando eles viram que o átomo tinha subdivisões muito, muito pequenininhas, eles começaram a ter que calcular essas coisas. Aí eles encontraram depois a velocidade que o elétron orbita, né? Então, tudo foi criando um cálculo. Não vou saber dizer como é que foi isso aí, mas era tudo não euclidiano, que eles chamaram de matemática não. Procure isso aí. Talvez você consiga ter mais resultado do que eu, pesquisando. Que é a matemática não euclidiana, né? Que essa matemática dessas... Depois você vai ter a teoria dos conjuntos ali, né? E você depois vai ter os toros, que é as topologias, né? Aí vai ter a garrafa de Klein, vai ter todo esse pessoal que estava tentando entender cálculos em... Até o Lacan, né? Lacan entrou nisso aí. Lacan entrou nisso aí. E enlouqueceu nisso aí também. Virou bastante. Isso aí. Vamos mais um capítulo aqui? Vamos lá. Vamos lá? Parece que nos homens este órgão sensível difere em relação aos outros animais, assim como seus olhos diferem de animais de olhos duros, pois os homens têm pálpebras como envoltório e proteção, e sem movê-las e afastá-las não podem ver. Mas os de olhos duros, por sua vez, nada têm desse tipo e veem os acontecimentos diretamente no transparente. Assim, tal como o olho, também o órgão olfativo, em alguns animais, é descoberto.
mas sem uma cobertura para que os aspiram o ar, que é removida quando respiram ao dilatarem-se as veias e os poros. Poros. É por isso que os animais que respiram não sentem cheiro na água, pois para farejar é necessário respirar, mas é impossível fazê-lo na água. E o odor pertence ao seco, tal como o sabor ao úmido, e o órgão olfativo é a impotência desse tipo. Como não ver aqui um biólogo falando, né? Já dizendo que tem especificidades que são daqueles animais que habitam embaixo d'água, que olfatam especificamente o que está embaixo d'água, né? E um biólogo, praticamente, aqui falando, né? Antes de ser um biólogo. A análise dele é muito justa. Muito justa. Vamos lá, capítulo 10. Vamos lá. O palatável é um certo tangível, e esse é a causa de não ser perceptível através de um corpo extrínseco e intermediário. Tampouco o tato é percebido dessa maneira, e o corpo em que subsiste o sabor, o palatável, está no úmido como sua matéria, e isso é algo tangível. Assim mesmo, se vivêssemos na água, perceberíamos o doce imiscuído, e para nós a sensação não ocorreria pelo intermediário, mas por misturar-se ao úmido, tal como no que é potável. A cor, por sua vez, não é vista dessa maneira, por estar misturada, tampouco por meio de emanações. Por conseguinte, nada no palatável corresponde ao intermediário, e tal como o visível é a cor, assim também o palatável é o sabor. Nada produz sensação de sabor sem ter umidade. E ter umidade ou em ato ou em potência, tal como o salgado, pois ele próprio é facilmente dissolvido e age como um solvente na língua. Isso é porque ele não comeu um sequilho. Né? Se ele tivesse comido um sequilho, ele ia ver como é seco o sequilho. Aristóteles, na época, não tinha um sequilho para comer. Mas faz sentido isso aqui, muito sentido. Muito sentido. Por quê? Porque ele já tinha a percepção de que quando você salga uma coisa, você retira a água dela. Sim. Então, tudo isso aqui são percepções super simples, mas eu acho que elas são muito importantes, pessoal, porque é o modo como o homem pensa. A gente cai muitas vezes no excesso de metafísica, no excesso de pressupostos, e para de ver o objeto, né? Então, foi justamente aquilo que o Edmund Husserl trouxe de novo na fenomenologia, foi de volta aos objetos, né? Selbst, alguma coisa, esqueci o nome esqueci exatamente a frase que o Husserl usa agora, mas tinha a ver com isso, né? De volta às coisas. O que o Aristóteles está nos dizendo é isso, olha, já que nós chegamos nesse ponto de desenvolvimento da humanidade, nada mal seria para nós podermos fazer a história do pensamento humano agora, né? Ele, como filósofo, tinha tempo e era pago para isso, ele pode ter muito tempo para olhar para o ser humano, para a natureza e ver a relação que existe. Né? Então vamos ver o que é como a nossa cognição, a nossa esfera cognoscente entende a realidade que nos cerca. E ele só pode fazer isso porque ele, dentro dele, tem a realidade dentro dele. Ele tem algo da realidade que dá clareza a ele para poder dizer, eu aqui entendo a coisa desse jeito. Você, talvez, em outro local, em outro tempo, possa entender de outro jeito. Né? Ele está usando tão somente os mecanismos que ele tem ao seu dispor. Se ele tivesse outros, provavelmente ele usaria. Né? Porque eu vejo muitas pessoas da contemporânea fazendo crítica aos gregos. Eles só ficavam pensando, eles não investigavam a fundo. Olha, isso está muito errado. Eu já vi gente falar isso, não está muito errado. Eles investigavam muito a fundo. Aristóteles era praticamente um médico, né? Provavelmente fazia cirurgias com o pai dele, dava medicações, né? O pai dele era médico, então ele via as coisas muito próximas, ele observava muito atentamente as coisas. Né? Marci. Eu fico na impressão de que no pós-moderno, no que a gente é hoje, a gente se desconectou do material ou do sensível, né? Eu acho que hoje a gente
fica muito surpreso que a gente tem algum tipo de relação com a realidade. Obviamente que nós, como filósofos, temos um grande problema com essa palavra. Não, mas, realidade, verdade, eu não sei o que é, mas a gente, ainda assim, parece que pós-românticos a gente abstraiu tudo do que é sensível, e aí para mim é um deleite ler alguém. Se você lê os gregos mesmo, eles estão falando sobre a realidade, sobre qualquer que seja o devir que a gente possa dizer sobre o que é. Mas hoje eu acho que a gente não fala sobre a realidade, sim. Né, nesse sentido. Porque houve um desprezo também do eu biográfico, entende? O eu biográfico, ele é muito importante para a filosofia. Quando Descartes ele vai dizer eu penso, não é mais o eu biográfico ali, é o eu cogito, é o eu puramente racional, uma racionalidade fora que está tentando sair da realidade para tentar dizer idealmente como o universo é composto, como o supra-sumo da razão é feita, que é a partir de dúvidas, né? Mas aí é um problema de universalização, né? Um problema de... A universalização vai para universalização e a gente deixa de dar conta do que é material. É justamente o problema de toda a filosofia, e não só da filosofia, mas todo tipo de conhecimento que cai nessa tentativa que nós vimos depois no apogeu com o Heidegger, né? Que foi, não, vamos tentar dar conta de tudo, da totalidade, né? Sim. Então, esse problema a filosofia tem ainda muita dificuldade de vencer, porque sempre, volta e meia, vem um Paulo Coelho da vida, na filosofia, e vem dizer, não, mas vamos ver a totalidade, né? Vamos encontrar um negócio que todo mundo vai entender, e a filosofia, na universidade, eu acho que ela tem muito esse problema. Sempre tem um hegeliano. Ou ao contrário também, ou a gente fala assim, não, a gente não pode falar sobre o geral, porque isso são as genealogias do momento, e aí a gente só pode falar da cultura específica, e aí você não pode pensar no que é clássico, do que é também, humano, porque acho que isso também é né? Mas partir do seu próprio eu biográfico para poder falar disso. Olha, a realidade que eu estou vendo. Você tem outra, tudo bem, a gente pode discutir, mas você tem que começar partindo do ponto de vista do seu eu que pensa, do seu eu. Mas o que faz a gente se encontrar o que media a gente é a realidade sensível. É a realidade sensível. Porque eu acho que o problema é esse, a gente trabalha com a abstração e aí quer se encontrar na abstração e essa abstração só isola, porque é o resultado do romantismo. Mas quando a gente se encontra mediado pelo mundo, a gente sai desse solipsismo e passa a discutir o que é, né? Então, assim, eu entendo o que você está falando, esse eu biográfico, mas que encontra um outro eu biográfico no material que está... Exatamente. Não, senão ele se seria totalitário, esse o biográfico. Também não é essa a questão, né? Mas você precisa ter, em algumas coisas, por exemplo, leis. Né? Vamos falar no sentido de lei. Você precisa de leis no mundo, você não pode não viver com leis. Exatamente. Né? Então, quais leis vão ser que nós vamos legislar? Aí nós temos que discutir. Nós vamos ter que ver que leis são as melhores, de acordo com a natureza humana e de acordo também com as nossas próprias vicissitudes, como povo também, que são específicas de povo para povo. Cada povo tem as suas necessidades específicas de leis também. Né? Então, isso tem que ser visto com clareza. O legislador não pode legislar da cabeça dele, tem que legislar de acordo com esse povo que está ali também, com a necessidade desse povo também. Né? Então, isso diz respeito... A mediação do que a gente vai falar, tipo... odeio essa palavra, mais civilizatória, né? Entre a mediação de natureza humana e cultura. Mas né? É civilizatório, porque por mais diferenças que nós tenhamos, bom, tem uma civilização, vai ter que ter uma certa organização para esse povo que está aí, né? Não vai ter como não ter. É muito bonito um anarquista chegar e falar, não, vamos acabar com tudo. Sim, meu amigo, acabando com tudo, você começa um novo problema. Né? Mas eu não acho que a anarquista quer acabar com tudo, não. Quer acabar com o que há, com algum tipo que há, mas não necessariamente com tudo. Mas aí você vai para um mundo beligerante, né? Eu gosto muito de ver esses filmes de zumbis por causa disso, porque é um pouco o mundo anarquista, né? É totalmente o mundo que a gente vive hoje. É um mundo bem parecido, né? Eu acho que é o mundo que a gente está hoje, esse é o mundo zumbi. Tá perto disso, tá quase, ainda temos leis. Ronald, por favor. Não, só falando
lembrei uns livros que eu li que era tipo assim, a crise da modernidade, a crise da filosofia contemporânea, crise não sei mais o quê. Crise. É. Sempre como se fosse assim um rompimento, né? Uma ruptura com o que é real. Como é que a gente postura o que é real, se esse real é sempre fragmentado, né? Porque Exatamente. essa ideia de realidade total, como você falou, né? Ela começou com os gregos. Talvez por isso que a Marci falou assim nessa sensibilidade, né, mais apurada e tudo, porque eles tinham essa ideia de totalidade. Eles não tinham uma ideia de totalidade, não. O logos, ele não era para ser isso que depois veio a se tornar o logos, né? O logos, ele não começa como uma totalidade. Ele é inclusive ele vem, olha que interessante, como os gregos pensam logos. Ele vem de uma raiz grega chamada lego, né? Lego é aquele brinquedinho que as crianças adoram, que é o brinquedo mais vendido no mundo, né? Por quê? Porque é um grão diferenciado. Você tem o grão da alfafa, você tem o grão do trigo, você tem o grão do joio, você tem o grão de diferentes grãos, você tem que separá-los. Então, a separação dos grãos leva ao logos. Você tem que separar as coisas, tem que ter definições básicas da essência daquelas coisas. Caso contrário, você também não vai ter civilização. Civilização também é isto, é também separar os grãos para você poder vender, comer, trocar, né? É parte do processo, o logos. Né? Os gregos, é claro, que como uma civilização, eles se acharam os melhores do mundo, por terem conquistado o que conquistaram, criado o que criaram, óbvio que sim. Né? Eles venceram os persas, pessoal. Não foi fácil vencer os persas, né? Mas eles já tinham caído antes, né? A democracia também deu golpes nos gregos muito fortes. Então, os gregos estavam questionando também o que era fazer democracia. E, no final, eles chegaram a algumas conclusões bem interessantes sobre a democracia. Ela leva a grandes erros também, né? Levou a matar o Sócrates. Pô, mas o cara que mais seria importante para a democracia foi morto. Né? Então, o que o Platão fez aí? O Platão caiu no totalitarismo. Ele caiu lá com os chefões da máfia siciliana. Né? Como é que era o nome deles? Os déspotas da ilha me fugiu o nome da ilha agora, que a Sicília antigamente chamavam a ilha de... Eu esqueci o nome. Você sabe a ilha que é a Sicília? Antigamente tinha um nome aquela ilha. Hoje é Sicília, mas um dia ela não foi Sicília, um dia ela foi... Os tiranos de Siracusa, isso. Siracusa, os tiranos de Siracusa. Né? Ela é chamada de Siracusa. Então, as coisas têm as suas ações e reações na história da humanidade também. Né? A filosofia, ela teve o seu momento de apogeu, que foi a razão, né? A razão humana. A razão humana, ela precisou ter coisas que tivesse esse encontro de essência, por um motivo muito simples. Toda a ideia que nós temos por Aristóteles, eu vou falar de Aristóteles, tem que ter 4 causas, todo ser, tudo que existe tem que ter 4 causas, né? Uma causa... hoje eu estou bem de memória, pessoal, desculpa, a memória está um calmo hoje. Tem que ter 4 causas, a causa eficiente, a causa potente, que ele chamou de causa potente, a causa final e a causa formal, né? Então, são essas 4 aí, né? Então, isso também nos dá a ideia de que, para os gregos, o processo é teleológico, ele tem que ter um final. É mais importante o final até do que o começo para os gregos, se vocês forem para pensar, que é o que acontece no livro 10 da Metafísica, do Aristóteles, né? É mais importante entender o final, como aquela coisa chega a ser o que ela é, porque aí ela se manifesta inteiramente, de forma inteira, e todos nós conseguimos ver a manifestação daquela coisa inteira, do que você ficar nos princípios metafísicos da origem daquela coisa. Né? Então, a própria coisa, no momento que eu estou diante dela, ela vai se revelando. Por quê? Porque ela tem as 4 causas ali. Ela já está dada. Né? Talvez ela possa estar em desenvolvimento ainda,
Isso é uma coisa que o Aristóteles não fala muito, mas ele levanta no organon. Ela pode ainda estar em seu desenvolvimento, ela não chegou no seu estado final. Nós temos de entender a coisa bem para poder entender se ela já chegou no seu estado final, né? Então, isso também é uma coisa que o ser humano tem dificuldade de entender hoje, né? A gente, às vezes, não entende que as coisas estão num processo. Olha como a nossa sociedade está maluca, porque não entende que as coisas estão num processo, né? Toda a poética é um processo, né? Um processo que tem uma causa final, né? Ela leva a uma constatação emocional, né? De difícil entendimento. Por quê? Porque ela está machucando. Como? Catarse. Uma catarse. Ela está machucando o ser humano naquele processo ali, né? Você tem que tirar aquele processo para que aí venha a clareza, a inteligência humana sobressaia-se, né? E como é difícil isso para o ser humano, né? Porque aí o cara que pensa muito, ele também fica doente de tanto pensar. Ele pensa tanto que ele fica doente. Ele só vive num pensamento, vai para a abstração total, de novo. Então, o equilíbrio disso é muito interessante, mas muito difícil, né? Para a humanidadezinha aqui, para a nossa humanidade. Mas os gregos falam disso, eles pensam nisso, né? Só que eles sabiam que para cada doença tinha um remédio, né? E você tinha que saber dosar essa dose, porque senão o remédio demais matava, né? Então, eu fico pensando muito como é que era o encontro dele do Platão com Aristóteles, né? Porque o próprio Platão dizia que o Aristóteles era um homem muito inteligente, o mais inteligente da turma dele, né? O cara que mais tinha capacidade de pensar, né? Por quê? Porque provavelmente o Aristóteles pensava também olhando essas pequenas nuances que as coisas tinham, né? Ele tinha mais essa capacidade que talvez o Platão não tivesse tanto, né? O Platão era muito mais dramaturgo, escrevia diálogos, ele tinha talvez um estilo mais requintado de escrita que o Aristóteles, pelo que a gente lê, não tinha esse estilo tão requintado, um estilo mais duro, mais formal, mais analítico, né? Um homem mais analítico. Isso também pesa, né? Na hora da estudar. Tu falou em questão de medicina, eu lembrei que meu irmão, que é militar do Exército, né? Na época que foi servido no Pará, lá tem muito inseto, ele tomou umas vacinas e foi receitado Fenergan para ele. Vocês conhecem Fenergan? Conheço. Fenergan, ele baixa a temperatura. Para você ver, né? Então deve ter alguma... Se ele baixa, ele também pode aumentar, né? Dependendo da dosagem. Sim. Todo remédio pode ser um remédio. Estou dizendo assim, mas pelo amor de Deus, eu não sou médico. Estou só dizendo que eu achei curioso que o Fenergan, que é para picada de inseto, ele serve para insônia também. Efeitos colaterais. Efeitos colaterais, que são benéficos. Né? Os remédios também têm efeitos colaterais benéficos. Nem todo efeito colateral do remédio é maléfico, né? Uhum. Isso é uma nuance da medicina, né? E eles sabiam disso. Eles tinham consciência daquele diálogo do Platão, o Fédon, se não me engano, que ele fala sobre o fármaco, né? Que ele está falando lá sobre o Deus Tote, né? Da escrita. E aí ele vai também falar do fármaco, né? Faz um tempão que eu não leio esse diálogo, vou ler de novo, esse diálogo eu gosto bastante. Platão. Aí ele vai falar da memória, né? Que a memória Isso. É uma droga. Uma droga. Isso. Literalmente, é a melhor tradução, né? Fármaco. Uma droga. Uma droga. Se você usar muito, a escrita é uma droga, né? Isso é interessante, isso fala sobre os gregos. Os gregos, a escrita é uma coisa efêmera. Isso aqui que a gente está vendo aqui não era para ter existido, não. Eu li a leitura, né? Depois o Riquet vai trazer essa história sobre a memória do Platão. Ele fala bastante. O que eu entendi era como se a escrita fosse, de fato, aquilo que faz você esquecer de você, e isso é ótimo, né? Por favor, eu preciso esquecer, mas ao mesmo tempo ruim, porque você esquece. Quando você escreve, você esquece o que você deveria lembrar, né? Assim, por exemplo, você vai fazer uma lista de compras, você não precisa mais lembrar da lista porque você escreveu. Mas ao mesmo tempo, você não precisar lembrar é uma coisa positiva. E olha como isso é interessante para os gregos, né? Os gregos realmente acreditavam nisso. Eles não têm coisas que ficaram. Isso, né? Entendeu? Mas isso foi pouca coisa.
Não é verdade? Você esquece quando você esquece. Por isso que você escreve no diário, para você poder esquecer. Por isso que você escreve a carta e queima, sabe? Ai, acabei com meu ex. Escreve a carta e toca fogo, porque você esquece. Você escreveu. Mas também existia uma valorização muito maior, né, de que a leitura fosse decorada. Você decorava a leitura. Eles acreditavam nisso também. Você decora. Você vai saber de cor os versos do Homero, porque cada verso do Homero é uma forma de educar sua alma. Então, eles sabiam de cor, né? E eles vão perdendo isso nessa etapa aí. Por quê? Porque ele já tem escrita. Então, começa a ter esse problema lá na Grécia, porque esses escritos chegaram aqui porque algumas pessoas começaram a acreditar que valia a pena preservar e não jogar fogo nisso aqui, né? Porque senão você pode esquecer, porque não está escrito. Pode esquecer. Né? O Platão fez isso, ele queimou livros. Ele queimou livros, né? Aquele cara famoso, Lísias, ele queimou livros do Lísias. Né? Não é à toa que o Aristófanes falava que era seita, né? Tem um pouco também. Que, por sua vez, também foi a seita do Pitágoras, né? Eles foram alunos de Pitágoras, Platão. Então, eles estão pegando seitas. Cada um deles tem um jeito de ensinar. Eles são um pouco místicos, se você parar para pensar bem, a filosofia é uma coisa meio mística, né? Eu não gosto do termo místico usado de forma desproporcional, né? Mas ela tem uma coisa mística, porque você está lidando com uma coisa que é invisível. Você está lidando com o pensamento, com a abstração, com o símbolo, com uma força que aquele símbolo tem atrativa, né? Com o a valor crença do logos, com a crença de que a separação entre doxa e logos tem um monte de... Exatamente. O próprio final do diálogo do Platão, o último diálogo dele ali, não é o último diálogo, mas é o Fédon. Eu confundo sempre o Febo com o Fédon. O Fédon. Eu tenho esse problema. O Fédon, ele vai dizer, olha, o Sócrates falando com seus discípulos, há muito tempo se acreditava na Babilônia que tinha uma coisa que era etérea dentro do ser humano, que é a alma, né? Então, você está vendo que ele está remetendo a um passado mais passado. Era o costume deles também, na época, fazerem isso na antiguidade. Olha, tem uma civilização mais antiga que nós, os egípcios, né? Então, esse diálogo do Febo fala dos egípcios, né? Você tem lá o Timeu vai falar de uma civilização antiga, né, que teria existido. Então, tem um elemento ali que é de incerteza deles também, porque eles acreditam que tenha sido lá a invenção. A gente não sabe se foi lá exatamente a invenção, mas acredita assim para eles que tenha sido lá. Né? Então, cada um vai ter uma ideia. Mais ou menos, acredita-se até que os rituais que eles tinham na Grécia eram rituais que traziam esses elementos, esses símbolos antigos dessas civilizações antigas, mesopotâmica, egípcia, né? Rafa, e antes os egípcios, os ETs, nunca ia perder, com certeza. Não pode ter coisa mais antiga que os ETs, é claro. A inteligência humana veio dos ETs. Claro, com certeza. Não pode ter se originado na África ou em algum lugar na Europa. Tem que ter sido em outros mundos. Sim, tem que ser outros mundos. Mas isso que você falou, porque assim, para o grego a coisa mais importante é a memória, justamente porque você não tem essa relação com a escrita, né? E é preservação da cultura, né? Não, mas isso é uma característica também dos povos orientais. Você manter a oralidade. A oralidade é um atestado de que você é um bom cidadão. Você sabe as leis dentro do seu coração, você as aplica no seu coração. Mas eu acho, a gente não perdeu isso no contemporâneo, porque assim, sei lá, quando a gente vai falar do Shakespeare, o Shakespeare, quando eu fui ler a biografia dele, era tipo, o cara... É porque tem um monte de gente que acha que Shakespeare não existia, né? E o cara defendendo que Shakespeare existiu, porque, né? É tipo ET. Shakespeare não tem existido, é tipo acreditar em ET nas civilizações passadas. E aí apaga-se todo o contexto que estava em volta do Shakespeare, isso, de outros dramaturgos que escreviam também muito bem também. E aí ele estava falando que a educação do que seria uma pessoa no lugar do Shakespeare era de muita retórica, muita memorização de latim, etc. Isso. E aí eu fico pensando o quanto que a gente já soube declamar poema e que hoje é absolutamente
E aí, se a gente for andar mais para frente, a decadência cognitiva que a gente tem hoje com o chat GPT com certeza. E computador na mão, né? Porque você não precisa memorizar nada, né? Dê uma olhada no livro do Daniel, o profeta Daniel, ele fala disso aí. Olha, tá vindo uma civilização que está se perdendo, aos pouquinhos está se perdendo, né? Ele já tinha uma ideia que havia elementos que entravam em decadência, né? Os próprios gregos se deram conta disso, né? Na época do próprio Platão, eles já viam que estavam em decadência na época do Platão, né? Por quê? O neoplatonismo já foi uma decadência do platonismo. O neoplatonismo já foi uma decadência do platonismo. O cinismo, todo o neoplanismo é uma decadência, né? Uma decadência de alguma coisa. E quando se vem alguém para tentar restaurar... Não é uma tendência humana não é uma tendência humana de nostalgia do que já foi também? Acho que é uma parte da natureza humana de achar que sempre o que já foi era melhor, né? E as tentativas de restaurar as coisas levam a discrepâncias também, né? Opa, esse cara aqui está indo para uma coisa muito radical, talvez mais radical do que era na época, talvez, né? Então, só que, de fato, a educação clássica ela tinha um predomínio muito, muito bom para aquilo que eles queriam na Grécia, que era educar bem as pessoas. Eles queriam que a pessoa que o grego tivesse uma educação muito ampla, tivesse uma educação profunda, grande, né? Eles levaram isso como ideal que chegou em Roma, depois para alguns, né? E depois desembocou na Igreja Católica, que era para ser uma educação de um nível muito alto, né? Só que a gente foi perdendo isso por vários motivos, né? Por muitos motivos, né? Econômicos, sociais, um desprezo com a educação, um desprezo em pensar. Não, por que você tem que decorar? Não era para decorar, como o termo diz, era para ser de coração, você tinha que aprender com a sua alma, e não só com a sua cabeça aqui, você tinha que envolver todo o seu corpo, todo o sentido do seu corpo, você tinha que envolver aquilo. Esse é êxtasis, a êxtasis perdida, né? Aquele vento que traz a emoção. Rafa, fala. Principalmente desenvolver o tato. O tato, tá aí. O tato que ele tanto bateu no livro inteiro. O sensível. Porque são muitas camadas, a nossa conversa tem muitas camadas. Muitas. Mas no fim é sobre isso, é sobre isso que a gente falou no começo. Tem essa questão do idealizar, mas no fim tem essa questão do sentir. E o sentir também é importante, né? Isso foi uma coisa... Quando você fala tato, você está falando do que é sensível ou do que é do tato especificamente? É do Aristóteles, acho que seria os dois nesse caso, não é? Acho que seriam os dois casos, né? Do que é sensível. Tá. E isso, por exemplo, assim, eu até comentei em um grupo, assim, né? Você falou do chat GPT, né, mas as pessoas estão cada vez mais parecendo robô e o chat GPT está cada vez parecendo mais ser humano. Ele está trocando a existência, está jogando a emoção, não tem uma educação para emoção, né? Ou seja, ele está cada vez querendo ser mais frio, mais calculista, pode ver, mais frio, seja mais calculista. E o chat está sendo cada vez mais emocional, está sendo cada vez mais um apoio emocional. É bem isso. Por quê? Porque, olha, e aí como inverteu a situação. Eu acho que isso é a história do pathos, sabe? Assim, a história do pathos é uma tragédia. Tipo, começa ali como só uma categoria do que é humano, e de repente o negócio cai, assim, que pathos deixa de ser só, né, emoção ou sofrimento, que seja, e passa a ser a causa da morte, a patologia, o patético, passa a ser o pior. Estava muito claro para os gregos, para o Platão, para o Aristóteles, talvez mais claro do que para os outros, que o pathos, a paixão, é uma entrega. Portanto, também essa entrega, ela pode ter um elemento danoso. Se você está muito acometido de paixão, você não pensa, você fica desconectado. Mas você só pode fazer filosofia se você amar. Você tem que amar. Olha a discussão aí do banquete de novo. Vamos lá, vamos ler o banquete, né? Mas mas mesmo o amor que é discutido no banquete, né? Você tem que tomar cuidado, porque senão você projeta uma coisa que não é o que é a coisa, que é a discussão. Mas você acha que os gregos eles estão fazendo porque o que o Rafael falou é super interessante. Você acha que tem
uma dialética, mas eu estou falando de dialética não no sentido grego, né? No Sim, sentido sim. mais moderno. Um embate entre logos e patos, por exemplo, porque na minha cabeça, ignorante, completamente não sei se são formas, são áreas, funções humanas, não necessariamente que... Porque depois, no moderno, a gente começa, né? Tipo, o Descartes é um que vai colocar essas duas coisas uma contra a outra, como se elas fossem... Como se você não conseguisse raciocinar se você sentisse. Se você sente, você não raciocina. Mas para os gregos é isso também? Os gregos têm um problema grave. A vaidade, por exemplo, né? O Édipo é um homem vaidoso, tão vaidoso que se arrogante e destrói o seu império, destrói Tebas. Ele é um rei ruim, por quê? Porque ele está totalizado, ele acha que ele vai encontrar o problema matando o cara que fez tudo aquilo que destruiu Tebas. Ele tem vaidade, ele é um homem vaidoso, ele é um homem arrogante. Então, esses sentimentos em excesso, e o que as pessoas viam na peça e se comoviam, e entravam em síncope, e gritavam, e ladrão, seu mentiroso, aquilo fazia as pessoas externalizarem o seu patos também, e, consequentemente, levava a uma cura coletiva. Né? O Aristóteles não gosta mesmo de emoções muito... ele não gosta dessas emoções. Não gosta do riso também, né? Ele acha... Mas vejam, o riso ele gostava, tanto que ele fez um trabalho que se perdeu, que era comédia, que era o jeito de lidar com as emoções dos pequenos, era pelo riso. E as emoções grandes... Né? Era pela tragédia, pelo choro, né? Então ele também é menor, né? Os menores, os baixo clero. Assim. Mas é isso que eu quero chamar a atenção, pessoal. Vejam na vida de vocês. Quanto mais emoção, mais vai estar atrapalhada a vida de vocês. Eu discordo completamente. A gente tem que ter razão para muitas coisas, não para todas, mas para muitas coisas a gente tem que ter, né? Senão a gente sai por aí anarquizando o mundo. Tem que ter emoção? Tem que ter, mas ela tem que ser em momentos muito específicos da vida. Senão a gente fica... A decadência humana é justamente isso. Acho que a gente chegou na decadência porque a gente separou duas coisas que são inseparáveis. Não dá para existir logos sem patos, e não dá para existir patos sem logos. Mas você tem que saber usar no momento certo, um e o outro. Porque se você começa a misturar, dá problema. A gente começou a adoecer ou querer eliminar o que é impossível raciocinar se a gente não tiver sofrimento e sensação, e vice-versa. A gente quer só um versus o outro, como hierarquizar, mas só dá para fazer os dois juntos, assim. E no equilíbrio mesmo, na reta razão mesmo. Só que a má educação moderna também levou a um atrapalhamento do uso adequado das duas coisas. Também, entendeu? A falta de educação, as pessoas são todas afetivas, emocionais, está todo mundo aí se enchendo de Big Brother, entendeu? Está todo mundo aí entrando na cabeça daquelas pessoas como se fossem elas mesmas, se despersonalizando, né? Então, isso é muito ruim, porque você não está vivendo os seus sentimentos, você está projetando uma coisa, idealizando essa coisa. Olha a quantidade de relacionamentos ruins que as pessoas têm. Por quê? Porque você idealiza a pessoa, quando vai lá na hora H, a pessoa não é aquilo, aí você desaba, entendeu? Ou desaba o outro, faz o outro se desabar para você não se desabar. Que é um dos casos que eu mais... Não é tarefa do Logos, não é tarefa do Patos, hein? Não, mas aí que tá, é um Logos também falso. Falso, porque ele não sente, é isso que eu estou dizendo. Porque o Logos tem que ser uma mediania. O Logos adequado é uma mediania, entendeu? Exatamente, a gente não pode analisar o sentir, você não consegue pensar direito se você sente demais, mas se você não sente de menos, você também não pensa, né? Sim, você tem que ter uma mediania. Rafa, fala aí. Exatamente, porque até a tarefa do filósofo é colocar as coisas em ordem, né? Colocar uma forma em ordem justa, né? Tanto emoções, razões. Porque de qualquer jeito não dá para você ser 100% emoção nem 100% razão. Então a grande questão é como equilibrar isso dentro de nós, dependendo da situação. Tem hora que você vai ter que ser racional. Porque é igual assim, né? O Estevam sabe, né? Eu estou em uma fase de luto ainda. Não dá para comparar meu luto com quebrar a ponta de um lápis. Não tem como você comparar isso. Então existe uma ordem natural dentro das coisas. Não dá para mim falar, acabou a luz e, sei lá, uma coisa muito ruim aconteceu. Não são coisas muito diferentes, são coisas distintas.
chegando em questão também que ele traz aqui, por isso que ele coloca até essa ordem do tato, essas coisas, a gente tem uma ordem natural, que tem uma conexão, e eu concordo com a questão da dialética que você levantou, Márcio, acho que as coisas precisam ter uma dialética sim, em algum nível, porque senão as coisas ficam isoladas. E nós não somos isolados, no fim das contas, nós somos seres humanos. Não dá para mim, eu não sou só uma coisa, eu sou várias coisas ao mesmo tempo. É isso que define eu como ser humano. Eu estou aqui como aluno, como estudante, mas depois eu posso estar ali como filho, depois eu posso estar ali como escritor. É isso que nós somos, né? Ronald? Essas ordens aí, dá para escutar, tá? Acho que eu Sim, eu escuto. Tá? Essas ordens que o Aristóteles coloca, elas têm uma ligação entre elas ou é separado, por exemplo? Porque aí dá para a gente, vamos dizer assim, tomar como premissa que ele entendia já uma ideia de cérebro desenvolvido, né? Assim, já que ele primava pela razão, né? Ele talvez achava que tivesse a visão, tivesse conectada com a audição, com o olfato e etc., com o paladar, né? Sim, isso é a inteligência. Né? É isso que ele prima no trabalho São as dele. funções, né? Hã? Que é conectado por funções. Tudo isso que ele está vendo dos sentidos não são coisas isoladas, pessoal, são coisas que ele tem que olhar de forma isolada para poder defini-las. Mas elas estão todas ligadas num ser humano integrado, num ser humano que pensa, num ser humano que sente, num ser humano que intelige. Né? O que é inteligere? Você sabe o que é essa palavra? Inteligere? É uma palavra do latim. Os gregos usavam outros termos para isso, né? Agora me faltou agora a palavra grega para inteligência, tem uma outra palavra para inteligência. Mas inteligere, do latim, é ler o ser de dentro, né? Aprender a ler o ser de dentro das coisas. Inteligente é aquele que lê o ser dentro do ser, entende? Lê a coisa como ela mesma, não como outra coisa diferente dela. A propriedade própria da coisa. Então, o inteligente ele consegue fazer essas conexões entre as coisas tais como elas são. Ele as enlaça, né? Isso é espetacular. Se você for para pensar, isso é o humano que faz. Essas conexões entre as coisas são o humano que faz. Para quê? Para entender a natureza. Nós temos essa necessidade de entender a natureza das coisas. Não é uma coisa bobinha, tolinha, não. Você precisa, se você vai entrar nesse jogo, que é o jogo da civilização, você vai ter que ter um manancial de entendimento muito maior também. Você tem que pensar as coisas, vai ter que colocá-las. Você vê os diálogos do Platão, o Mênon, ele está falando com um político. Né? Os filósofos estão falando com políticos, estão educando pessoas que vão educar a civilização. O grande dos filósofos sempre foi, os reis na Idade Média tinham um filósofo que era assistente deles, né? O filósofo do rei. Muitos tinham isso. Maimônides era filósofo do califa lá não vamos lembrar agora, o Mehmed IV, lá de Córdoba, entendeu? Tinha que ter, sempre tinha que ter. Essa era a função do filósofo, entender muitas coisas, estudá-las pormenorizadamente, deter-se sobre elas, e não estudar apenas um ponto e ficar com aquele ponto isolado lá. Hoje, doutorados, infelizmente, são assim, você estuda só aquilo ali, só sabe aquilo ali. Fora daquilo ali, você não sabe nada. Isso é muito ruim para o conhecimento humano. É um adoecimento do conhecimento, né? Aí depois a pessoa pega o título e vai querer dar aula em algum lugar. Bom, vai ser uma aula muito limitada. E você também tem que saber jogar com a sua experiência de mundo, a experiência de ver as coisas até o final delas, até o telos delas, até o final. Eu estou aqui defendendo Aristóteles nesse sentido. É bom a gente ver até o final, porque enquanto você vê o final, você ainda está jogando no jogo da vida. Você não chegou no final, né? Ronald, fala aí. Ronald. Não está falando, então. Pessoal, já nos excedemos no horário, mas ficamos por aqui e voltamos semana que vem. Certo? Eu agradeço a paciência, minha falação. Eu só consigo vir às 9, então eu vou sempre chegar meio atrasada. Tá bem. Tudo bem. Obrigada, gente. Valeu. Obrigado, pessoal. Forte abraço. Valeu. Tchau. Boa semana.